Ok. Já. Então, vamos começar. Essa aqui vai ser a segunda apresentação do projeto de iniciação científica que eu estou fazendo com o professor Rota, que é uma introdução à microestrutura de mercados e os livros de negociação, igual eu falei na primeira apresentação, que infelizmente não foi gravada. Então, por isso, justamente, eu vou começar relembrando algumas ideias principais para a apresentação de hoje, que eu havia apresentado na primeira, e depois o objetivo da apresentação de hoje é estar falando do market making, que é como os bancos e as corretoras, principalmente, que se encaixam numa determinada classe de agentes do mercado, fazem o negócio deles de maneira lucrativa. E hoje, para isso, eu vou estar apresentando um primeiro modelo, que vai ser um modelo muito simples, tecnicamente falando. Ele não pega muitas características, ele não é muito sofisticado, mas com ele a gente já pode entender coisas muito interessantes. Por exemplo, a gente pode entender da onde o spread, que é a diferença entre o preço de compra e de venda de um ativo do mercado, da onde que isso surge. E por que o market maker, que seria um banco, consegue fazer dinheiro explorando essa diferença que existe. Então, aqui, para relembrar um pouquinho da apresentação passada, e dois conceitos principais aqui, que são dois tipos, né, de participantes do mercado financeiro, que eu havia falado na apresentação passada, que são os market makers e os tomadores de liquidez, que são aqui os traders de liquidez, que são aqueles que vão no mercado para pegar a liquidez e não para fornecer a liquidez, que é o caso dos market makers. Então, relembrando aqui, os market makers, eles formam uma classe importante de participantes do mercado financeiro. Eles geralmente são considerados participantes passivos, justamente porque eles entram no mercado para oferecer ordens, né, dos dois lados, ou seja, ordens de compra e ordens de venda ao mesmo tempo. Eles não são tomadores de liquidez, no sentido onde eles vêm, seja para fazer uma compra ou seja para fazer uma venda imediata. Não, eles dão liquidez para o mercado, né, para o livro de negociações, justamente construindo os dois lados desse livro. E eles fazem isso na esperança de que, tendo as posições dos dois lados, eles vão lucrar com a diferença do preço de compra e de venda, que é essa diferença, que muitas vezes é uma diferença de centavos, que a gente chama de spread no mercado. E do lado oposto ao deles, um outro tipo de agente que a gente vai estar usando no modelo de hoje, são os tomadores de liquidez, que a gente vai chamar aqui de traders de liquidez ou liquidity traders. Esses a gente vai falar que são agentes ativos, justamente porque eles vão explorar a habilidade deles de prever preços do mercado para dar uma ordem imediata no mercado, seja uma compra de uma grande quantidade de um ativo ou seja uma venda. E aqui a gente vai ver que, justamente como eles são agentes agressivos, que muitas vezes possuem informações privilegiadas, eles vão representar um grande risco para o negócio dos market makers. Aqui, então, só para esclarecer alguns pontos, a gente vai focar no nosso estudo de hoje. Sempre quando a gente está tentando modelar o mercado, a gente tem que definir o ambiente estatístico e o tipo de mercado que a gente vai tentar modelar. Então, aqui a gente vai estar modelando um mercado onde existem muitos market makers. Existem muitos bancos e corretoras, por exemplo, tentando explorar e ganhar com esse spread de mercado. Então, esse mercado ele vai ter competitividade. Inclusive, esse vai ser um dos parâmetros do modelo, que vai ser o número de market makers presente no mercado. E a liquidez fornecida por esses market makers, ou seja, a construção do livro lá de ordens e de vendas que eles constroem no mercado, é extremamente importante para o mercado funcionar de um ponto de vista do imediatismo. Imediatismo do ponto de vista do trader agressivo, do liquidity trader que vem e quer executar uma ordem, né? Então, a liquidez, de uma forma até meio que intuitiva, quando a gente fala, é isso, é o imediatismo de execução de uma ordem de mercado, que é aquela ordem que a gente tem a garantia de execução que eu havia falado na apresentação passada.
E, claro, para o market maker tornar o negócio dele rentável, é claro que ele vai ter que cotar um preço de venda maior do que um preço de compra, sendo só assim para ele ter algum lucro. E se, por acaso, ele for um market maker aí muito competitivo e oferecer o melhor preço de compra e o melhor preço de venda disponível no mercado, esse é o spread lá cotado nos terminais de negociação. Esse o spread, que é o melhor spread do momento que os terminais de negociação mostram. Se vocês que estão assistindo agora ao vivo tiverem alguma dúvida, o Rota mesmo, o Omar, ou o Jean, vocês ficam à vontade, que depois até talvez dar uma esclarecida para o pessoal que for assistir depois. Bom, então aqui foi basicamente uma revisão aí dessa classe de agentes, e agora, passando para o objetivo da apresentação de hoje, que é tentar criar um modelo de market making e ver como que funciona. Basicamente vai ser um modelo simples, mas ele vai explicar, por exemplo, para a gente o porquê que o spread existe no mercado e fatores que influenciam esse spread. Se esse spread vai ser mais grande, mais baixo, dependendo do mercado, dependendo das taxas de negociação do mercado e outros fatores que a gente vai ver no fim que um modelo tão básico é capaz de capturar comportamentos tão assim que a gente espera que exista no mercado de fato. E acho que no futuro, as futuras apresentações, a gente vai estar mais focando, por exemplo, em modelos que vão dar mais propriedades estatísticas, onde a gente vai precisar mais de estatística, enquanto que nesse modelo de hoje a gente vai precisar de uma matemática básica. Mas uma das ideias também da apresentação de hoje é mostrar como que funciona o campo da microestrutura, qual que é a ideia da microestrutura de mercado para a dinâmica de modelagem desse campo para tentar capturar o mercado. Então, aqui, antes mesmo de começar a modelagem, ainda qualitativamente falando, né, a gente pode pensar, pô, mas então por que todo mundo não vira um market maker e vai lá e começa a postar ordens de compra e de venda no mercado e tenta ganhar dinheiro com isso, né? A grande questão é que não é tão fácil igual parece, mesmo de um ponto de vista qualitativo, porque existe um grande risco em fazer isso. Porque assim que a gente bota lá as ordens limites, então lembrando, as ordens limites é aquelas que ficam acumuladas no livro, né? Até que uma outra pessoa interessada venha e executa contra a gente, né? Tomando a nossa liquidez, essa ordem limite, né? Ela fica lá por um tempo indeterminado. E basicamente esse tempo indeterminado representa risco, porque o mercado pode mexer, pode se movimentar nesse tempo indeterminado que essa ordem vai ficar lá, né? Que essa ordem de compra e de venda vão ficar lá. Então, é claro que isso existe um risco de deixar essa ordem lá. E mais importante do que isso, né, o market maker ele fica exposto a outros traders, a outros negociadores que talvez que já têm mais informações do que ele e que vão se aproveitar dessas posições deles que estão lá esperando para serem executadas. Isso é o que a gente chama de seleção adversa no mercado financeiro. E é um conceito extremamente importante, porque basicamente é uma das grandes fontes de risco. Então, aqui, entrando já um pouco mais na parte da modelagem, do primeiro modelo que a gente vai ver nessa série de seminários de microestrutura, que é o modelo de Grossman-Miller, que é um modelo inicial aí dos anos 1900 a 1987, se eu não me engano, e que tenta dar uma explicação matemática do porquê que é possível existir esse tipo de negócio nos mercados, né? Ou seja, basicamente, por que os bancos existem nos mercados globais. Então, aqui, definindo aí o setup, né, o ambiente de mercado que a gente vai estar trabalhando, o mercado, como eu já disse, ele não é exclusivo, não existe só um único banco aí que está no mercado tentando pegar esse spread, existem N market makers concorrendo entre eles, e aqui, para facilitar, a gente vai estar trabalhando num tempo finito de trading. A gente vai ter 3 períodos somente. E mesmo assim, a gente vai ver que a gente vai conseguir ter muita informação econômica em um modelo tão curto. Né? Basicamente, a gente vai estar modelando um jogo onde a gente vai ter concorrentes e esse jogo se passa em 3 tempos.
Uma outra característica é que aqui, há uma hipótese muito simplificadora, que inclusive vai contra o último slide, né, de seleção adversa, é que a gente vai estar basicamente assumindo que não existe seleção adversa, risco de seleção adversa. Uma vez que um trader, ele bota lá uma ordem no tempo 1, por exemplo, que ele está querendo comprar ou vender ações. Então, ele tem certeza que até o tempo 3, que é outra hipótese simplificadora, porque o mercado nunca acaba, né? Mas ele vai ter certeza aqui no nosso modelo que em algum momento, até o tempo 3, vai chegar uma outra ordem aí de menos I ações, né? Contrária à ordem dele, seja de compra ou de venda, e que vai dar aí a combinação, o match com a ordem dele. Aqui, nesse primeiro modelo, a gente vai assumir que não existem custos de transação ou custos para manter o portfólio, o inventário, mas ainda hoje a gente vai falar desses custos. E o preço do ativo aqui, que a gente vai estar sendo negociado, né, que eu vou estar representando por S, ele é tal que o preço final desse ativo, lá no tempo 3, que a gente vai chamar de S3, ele vai ser dado por essa equaçãozinha aqui. Então, ele vai ser dado por esse μ, que é basicamente a média dele. A gente pode pensar que esse μ aqui é o preço fundamental dele, né? O preço justo, ou o preço, de fato, que a empresa está valendo no momento, se a gente estiver falando de uma ação, e mais 2 choques aí, 2 inovações gaussianas, né? Um Y2 e um Y3, de média zero e de volatilidade sigma quadrado. Sim. E preço do Mi é no momento, em que momento? T igual a 1 ou no momento 3? O que seria esse Mi? Em que momento que é isso aí? Então, aqui o Mi, na verdade, né? O Mi, na verdade, ele seria um parâmetro da população, falando estatisticamente, ele não é conhecido. Ele é o preço fundamental. No início, né? No início, exatamente. Porque tipo assim, 2 e 3 seriam os choques entre. Exato. 2 e 3, né? Tá. Exatamente. Inclusive, exatamente isso. O choque aqui, Y2, ele vai acontecer entre 1 e 2, entre o tempo 1 e 2, e o choque 3 vai acontecer entre 2 e 3, e daí o jogo acabou, no período 3. Mas esse Mi seria, digamos, o preço que a empresa vale, que ninguém conhece, e ele não é observável, mas acontecem esses choques aqui, que são os ruídos, né? Que fazem as pessoas se confundirem e não observarem justamente o Mi. Então, lá mesmo no tempo 1, o Mi não é observável. A gente vai considerar a transição entre 1 e 2, onde vai acontecer esse choque, e é a partir de quando aconteceu esse choque aqui que esse preço vai se tornar observável. Eu não sei se ficou claro. O que você quer dizer com YT é anunciado? O que é esse anunciado que significa? Anunciado por exemplo, anunciado significa que ele é observável, que ele não é mais mesmo? Que ele não é latente, que ele é observável e que um trader, um negociador lá vai conseguir ver que teve esse delta, né, essa diferença, essa inovação no preço. Ele vai conseguir ver isso, por exemplo, o Y2, ele vai conseguir ver isso, esse Y2 ele vai acontecer entre 1 e 2. Desculpa. Então, como é que ele consegue observar se nem o Mi ele conhece? Não, exatamente, mas digamos que não, ok. Talvez eu tenha falado besteira. Na verdade, eu não falei besteira porque nos mercados reais o Mi não vai ser conhecido. E nos nossos futuros modelos vai existir incerteza sobre esse Mi também. Então, talvez eu tenha me antecipado um pouco. Mas aqui o Mi ele é o valor fundamental do ativo e ele é observável no começo. Ele é observável no começo nesse modelo aqui de Grossman-Miller. Desculpa a confusão. E daí os choques acontecem. Então, lá no tempo 0, né, ou no tempo 1, aqui como está a anotação, a gente sabe o valor de Mi. E daí vai acontecer um choque Y2, e esse choque Y2 ele é gaussiano, ele é estatístico, a gente não vai conhecer ele
E quando eles observam isso, eles vão tentar, os agentes desse modelo, eles vão tentar inferir como que vai estar a oferta e a demanda no mercado a partir dos choques. Mas você tem razão, o MIR é observável, tanto que o jogo, em um dos momentos aqui desse jogo, tudo vai acontecer que o preço vai estar, não vai existir mais nenhuma antecipação de desequilíbrio de oferta e demanda. E daí, como não vai existir desequilíbrio, eles vão parar de jogar exatamente por isso. Essa vai ser a razão que eles vão parar de jogar, justamente porque o preço vai voltar a ser o eficiente. Então, aqui o Mi é o preço eficiente e durante esse jogo acontecem choques. Mas eles têm conhecimento do valor fundamental ou do valor que não leva a desequilíbrio do mercado. Ficou melhor ou não? Talvez fique melhor quando eu mostrar a progressão do jogo e a progressão do modelo, da árvore do modelo. Mas é observável, Rota. Eu falei que não era por uma antecipação, talvez, do que vai vir no futuro. Eu vou... Mas vamos manter que o preço ele é dado por um valor fundamental e por choques que chegam aqui entre os tempos, e é exatamente entre os tempos que os agentes vão decidir o que eles vão fazer, qual é a quantidade de ações que eles vão comprar ou vender. Então vamos manter que isso que são os choques que vão trazer incerteza e que vão dar para eles a decisão, né, que eles vão querer fazer. E aqui, falando dessa decisão, inclusive, como que eles vão fazer essa decisão, né? Então, eles estão lá jogando o jogo, eles observaram um choque que o mercado teve, que é um choque gaussiano, uma outra vez, né? Zero e sigma de volatilidade. Eles estão lá observando, chegou esse choque, como que eles vão decidir o que eles vão fazer com isso, né? Para decidir justamente o que eles vão fazer com isso, eles vão ter uma função utilidade. Função utilidade é um conceito muito utilizado assim na economia clássica, né? Os agentes são racionais, tentam maximizar sempre a utilidade deles em cada passo da economia, e aqui não é diferente. Aqui eu tenho um ponto especial, porque como esses choques aqui, né, eles possuem média zero, se o cara ele não tiver nenhuma relação com risco, se ele for risco ao neutro, como os choques, as inovações têm média zero, e ele não tem esperança de fazer ganho nenhum nesse ativo que tem risco, e tem risco justamente porque acontecem esses choques estatísticos, né? Não, a gente não está falando aqui de um ativo de renda fixa. Então, se ele for se ele não tiver nenhuma aversão ao risco, nenhuma aptidão ao risco, e se ele for neutro ao risco, o modelo já acaba aqui, porque eles não vão querer construir nenhum portfólio, justamente porque esses choques têm média zero. Então, o caso interessante desse modelo é quando eles têm alguma aptidão ou alguma aversão ao risco. E essa aversão ao risco, o grau de aversão ao risco, a gente vai estar denotando aqui por um parâmetro gama, que eu já vou explicar mais brevemente o que ele vai estar querendo representar. Mas a função utilidade, de maneira intuitiva desses agentes, é que eles vão estar querendo maximizar a riqueza em dinheiro deles, em dólares. E essa riqueza em dinheiro deles, em dólares, que a gente pode pensar que é a conta de poupança deles, a gente vai representar por X. Então, a riqueza deles lá no período T, e esse T vai ser 1, 2 ou 3, como a gente já viu, um agente J, seja ele um market maker, seja ele um trader agressivo que tem alguma informação, ele vai ter lá essa poupança de X de TJ dólares. Então, é isso que ele vai estar tentando querer maximizar. Mas aqui, né, para tornar a matemática mais simples, né, porque essa conta, se a gente for querer modelar ela, pode ter muitas coisas que se passam. Então, e ela pode ser muito irregular também, justamente porque ela vai ser influenciada mesmo por aí ruídos gaussianos. Então, a gente aqui, para garantir que a gente vai estar lidando sempre com funções funções lisas, né, fáceis de fazer cálculo, que tem propriedades legais, a gente só vai estar criando aí
por questões matemáticas práticas, querendo pegar uma função monótona dessa riqueza x do agente. Então, no caso aqui, como já é clássico também, a gente pega a função exponencial, porque derivar ela, achar máximo, o mínimo de uma função exponencial é simples. Então, aqui a função utilidade deles, né, vai ser maximizar a média, novamente, porque essa conta de poupança deles é estatística, tem ruído gaussiano no meio, eles vão querer maximizar a exponencial, né, uma função exponencial, o negativo da exponencial, dessa riqueza. Então, o objetivo de todos esses agentes é maximizar a esperança, a média, de uma função exponencial, como está especificado aqui na equação 1, de x. E x é a conta em dólares deles. E por que? Por que exatamente, né, esse formato aqui de exponencial, né? Onde eu relembro aqui o gama é a aversão ao risco deles. Eu acho que plotando aqui o gráfico, né, dessa função aí, que a gente escolheu, né, que eles querem maximizar a média, fica mais claro o porquê da escolha. Então, a gente vê que claramente essa a função escolhida aqui é uma função crescente. Então, crescente e ilimitada. Uma pergunta. A função utilidade é U de X ou esperança de U de X? Esperança de U de X. Porque, o U de X, né, que é o que está aqui dentro, que é a exponencial de menos gama X, como X aqui é a conta poupança deles, e a conta poupança deles é estocástica, né, é probabilística, vai ter esses ruídos épsilons aí, gaussianos, eles têm que pegar a esperança disso. Não, é que no gráfico seguinte que você mostrou, você colocou na vertical utilidade, só que isso aqui não é utilidade, isso aqui é U de X, então. Tem razão, você tem razão. Isso aqui é U de X. Por isso que sem dúvida qual seria a utilidade, tá? Exatamente. Tem razão. Bom ponto, isso daqui é U de X. Então, aqui eu estou plotando só o que está aqui dentro para tentar justificar, né, o porquê da escolha dessa exponencial. Que, no fim, aqui ela não vai ser tão lisinha assim, né? Ela vai ser toda feita de bruído se a gente pega utilidade. Mas aqui não é utilidade, eu só plotei a função que está aqui dentro. E aqui fica claro o porquê de estar escolhendo essa função. Ela é monótona, ela é crescente, então eles vão poder maximizar ela, e ela é limitada, então ela não vai explodir. E aqui a gente pode ver também, né, o significado desse gama, que a gente falou aqui que gama vai ser a aversão ao risco desses agentes. Dúvida. Sim. Dúvida pontual. Então, a função de utilidade é o valor, tem que passar o operador de esperança na função U. Tem. Tá. Então essa é a diferença. A gente vai calcular essa esperança. A gente vai calcular essa esperança, porque vai ser o cálculo dessa esperança que vai dar quanto que eles vão querer tradear em cada momento, quanto que eles vão comprar ou vender. Mas vai ficar muito claro que a utilidade deles é a esperança. A gente vai calcular essa esperança, inclusive. Perfeito. E aqui, o gama, eu falei que ele é a aversão ao risco, e aqui fica claro, né? Por que é a aversão ao risco? Se a gente pega um gama muito baixo, por exemplo, a curva azul aqui, que eu peguei uma aversão ao risco de 0,1, então o cara ele tem uma aversão ao risco muito alta, muito baixa, né? A gente vê que, de fato, ele pega mais tempo para maximizar a riqueza dele. Enquanto que um cara que pega mais risco, talvez não seja aversão a palavra correta, seja aptidão ao risco. É o quanto que eles estão dispostos a pegar risco. Porque aqui, se a gente pega um cara que gosta do risco, que tem um gama alto, uma alta aptidão ao risco, a gente vê que ele consegue maximizar, com poucos, ele consegue, a função dele oscila muito mais rápida, no caso que seria a curva vermelha. Quer dizer, ela tem uma derivada muito mais rápida. Ele vai conseguir, a depender de movimentos do mercado, ele vai ser mais agressivo, ele vai conseguir estar maximizando a conta, a utilidade dele com movimentos menores. A gente pode interpretar como aptidão ou como está escrito aqui como aversão mesmo, né? Porque como o eixo X aqui é
é a conta em poupança dele, né, que é a quantidade de cash que ele tem, a gente vê que aqui, se a gente interpreta como aversão, um cara que tem muita aversão ao risco, esse aqui, o 0,8, ele se contenta em ganhar pouco. Então, aqui a gente mexe pouco no eixo X, né? A gente mexe pouco na poupança dele e a utilidade dele já explode, já está quase maximizada. Então, ele teria aversão ao risco nesse sentido, no sentido de que ele não precisa ganhar muito dinheiro para ficar contente. Enquanto que o cara aqui, o outro extremo, o cara azul, né, que tem uma baixa aversão ao risco e que quer pegar risco, ele não se contenta com pouco dinheiro, né? Ele precisa de muito mais dinheiro na poupança dele, ele precisa ganhar mais dinheiro para justamente estar conseguindo maximizar a função utilidade dele. Então, eu acho que, desculpa, talvez eu tenha dado uma confundida, mas essa final aqui é a interpretação mais correta em relação a quando eu falo que esse gama é a aversão ao risco desse agente. É a quantidade de dinheiro que ele precisa justamente para estar chegando aí no máximo de utilidade, de objetivo, de utilidade que ele quer. Ficou claro? Ok. Ok. Então, vamos lá. Vamos começar a resolver esse modelo, dado que eu já falei mais ou menos como que a evolução desse preço vai se dar, né, com essas inovações aqui gaussianas. E aqui eu não sei, eu tinha corrigido, aqui seria para ser índices, esse ε2 e ε3, tá? Não está multiplicando, são índices. E que eu já falei também o que eles querem maximizar. Eles querem maximizar a conta de poupança deles, baseado na esperança dessa exponencial, que eu já também tentei explicar aqui o sentido intuitivo dessa exponencial. Então, vamos resolver o modelo. A gente vai resolver esse modelo de trás para frente. A gente vai começar lá no fim do jogo e a gente vai andando de trás para frente até conseguir chegar lá no preço de início, né, desse ativo. E com isso a gente vai descobrindo o preço do ativo em cada momento do jogo e também o quanto que eles negociaram em cada momento desse jogo para justamente otimizar esse objetivo deles. Então, aqui, no tempo 3, o preço o jogo já acabou, né? O preço do ativo vale lá o preço fundamental do ativo, da empresa, se for uma ação, mais os dois choques que já foram realizados, o ε2 e o ε3. E aqui, vamos assumir que o jogo, né? Como o jogo ele é muito curto, vai ter um cara que vai estar querendo comprar, vai ter um cara que vai estar querendo vender, então vai ter um agressor lá, que a gente fala que é o Liquidity Trader 1, aqui na linha do tempo. Então, essa aqui tem a linha do tempo do jogo. Vai ter esse trader aqui, que ele vai estar querendo vender, depois vai chegar um trader que está querendo comprar, e vai ter aí o banco no meio desse jogo, que é o market maker, tentando pegar lucro, fazer dinheiro, com a intenção desses dois tomadores, né, agressores do mercado aí. Então, aqui, a gente vai assumir que lá no tempo 2, né, a gente vai ter os N bancos, né, os N market makers, e a gente vai ter aí esse primeiro agressor que chega no mercado no tempo 1, aqui querendo vender ações, né? A gente vai assumir aqui no tempo 2 que eles possuem, né, Q1 unidade de ações, os bancos, e Q1 unidade de ações, esse agressor que queria vender e que chegou no mercado no tempo 1. E no tempo 2 aqui, como está na linha do tempo, chega um trader agressor que quer comprar, ou poderia querer vender também. O importante aqui é que ele chegue com uma ordem contrária ao do primeiro. E daí é só uma questão de sinal. Então aqui, só por questão de ilustração, ele quer comprar as ações desse primeiro cara aqui que chegou no mercado. Então ele entra aqui com uma ação de uma ordem de menos I, né, para comprar, a contrária à posição do primeiro cara. Que a gente aqui falou que a posição do primeiro cara era mais 1. Então, lá no tempo 0, aqui está representado com 1, esse primeiro negociador, a gente vai usar que ele chegou com mais 1 no mercado. Mais 1 porque ele quer vender mais 1, e passado um tempo, chega o outro cara que quer comprar menos 1. Justamente porque a gente tinha tomado como hipótese, uma das hipóteses iniciais, lá no começo do vídeo, eu falei que não existe incerteza em relação à chegada de ordens. Se esse cara já estava querendo vender aqui no tempo 1
né, uma quantidade I de ações, dada por Q0 aqui, LT1, ele já tinha certeza que chegaria um outro cara, seja no tempo 2, seja no tempo 3, que vai querer aí comprar. É uma das hipóteses desse modelo. É uma hipótese muito forte, que inclusive elimina um grande risco do mercado, igual eu falei. Mas mesmo assim, a gente vai tirar conclusões importantes aqui das equações que vão aparecer. Alguma dúvida em relação a isso? Aqui só tem que fazer cuidado com uma notação que, inclusive, não pode parecer que tenha sido uma confusão minha, mas não, a literatura usa essa notação um pouco que gera confusão, né? Que no tempo 1, o tempo ele começa em 1, 2, 3, só que lá, por exemplo, esse negociador aqui que está aqui no tempo 1, quando a gente fala a quantidade de ações que ele tem, que no caso aqui ele está querendo vender I unidades, a gente utiliza 0. Então, a gente fala que ele tá com Q0 no tempo 1, no tempo 2 aqui a gente vai ver que vai ser Q1, e lá no tempo 2, lá quando acabar o jogo, as quantidades vão ser representadas por Q2. Então, tem essa defasagem de 1 aí entre o índice do tempo e o índice aqui que controla a quantidade de ações deles. E a literatura utiliza essa defasagem justamente para dizer isso daqui que está em azul, para dizer que o QT J aqui de 2 significa que o agente J ele possui 2 unidades, né, no portfólio dele, ao sair no fim do período T. Então, aqui, quando a gente falou aqui, mas lá no tempo 1 ele está vendendo I unidades, mas aqui a gente falou que no tempo 0 ele tinha mais 1. Justamente, porque quando ele estava saindo do 0, entrando no 1, no começo do jogo, ele estava vendendo mais I. E aqui, de maneira similar, a gente pode pegar como hipótese que esse cara aqui ele vai ter um Q1, então quando ele sai lá do tempo 1, ele vai ter um Q1 de menos 1, esse trader, o segundo trader aqui, porque existe essa defasagem. Então, quando ele está saindo do primeiro intervalo de tempo, que a gente representa por Q1, e chegando em 2, ele compra aí ações, ele vai ter um Q1 LT2 menos 1. Então, ficar esperto com essa questão dos índices, que pode gerar um pouquinho de confusão, mas eu vou estar sempre tomando cuidado para enfatizar isso. Então, justamente nesse slide eu faço atenção a isso, né? A primeira frase aí eu estou falando que lá no fim do período 3, quando eles estão saindo, né, do período 2 e entrando no tempo 3, então quando eles chegam aqui no fim do jogo, no tempo 3, né, quando eles estão acabando o segundo período de jogo, a gente vai falar que eles vão ter Q2 de J, onde J é cada um dos agentes, unidades desse ativo. Então, vamos começar a resolver esse problema, né? Então, para resolver esse problema, a gente começa de trás para frente, e aqui, em T igual a 2, né, justamente aqui na linha do tempo vermelha, aqui quando eles estão em 2, o que eles querem fazer para terminar o jogo? Ou seja, para quando o jogo terminar lá no tempo 3. Eles querem, como eu já tinha falado anteriormente, maximizar a riqueza deles no tempo 3. Quando eles estão saindo do tempo 2 ou jogando lá no tempo 2, eles querem estar querendo maximizar a riqueza deles do fim do jogo, que é representada por X3. É isso que eles querem, que eles têm em mente. Então, se a gente está resolvendo de trás para frente, a primeira coisa que a gente tem que tentar resolver matematicamente é falar que o objetivo desses caras, né, aqui com essas ordens, aqui Q2 de J, que eles vão colocar no mercado, né, durante esse período de tempo aqui, entre 2 e 3, é que eles estão querendo maximizar a riqueza X3 de J deles, tendo conhecimento de ε2. Lembrando que ε2 é o choque que acontece aqui na linha do tempo entre 2 e 3. E eu já havia falado que esse choque ele vai ser justamente anunciado entre 2 e 3. Então, está aí a importância, mesmo do ponto anterior que o Rota colocou, do anunciado. Porque aqui, quando eu falo que eles têm o ε2, quer dizer que quando eles estão fazendo essa maximização aqui da riqueza deles, né, maximização dessa função utilidade da riqueza deles, que é aquela exponencial, eles estão aqui no tempo entre 2 e 3 e eles têm conhecimento do choque ε2. E eles vão fazer a decisão
dessa quantidade de trade aqui que eles querem, baseado nessa esperança. Sujeito ao quê? Sujeito à evolução do mercado. Então, aqui eu falo que a riqueza deles lá no tempo 3, a riqueza final de jogo deles no tempo 3, vai ser a riqueza no tempo 2, mais a quantidade de ordens lá que eles botaram no mercado, seja para comprar, seja para vender, representado aqui por Q2 e J, vezes o preço em S3. Então, eles colocaram uma ordem aqui que vai se executar com o preço de 3, né, com o preço final. E ainda, se a gente continua, e se a gente anda mais um passo para trás, tem ainda uma outra restrição, que basicamente é meio que uma recursão, né, recursivo, que é a riqueza em 2. O que é a riqueza em 2, né? A riqueza em 2, ela é representada justamente pelo valor de dinheiro, né? X é sempre o valor em dinheiro que eles têm em 2, mais a posição de mercado deles em 2, representada aqui por Q2 vezes S2, e aqui, recursivamente, a gente consegue transpor isso aqui no tempo do passado. Mas isso daqui é o quê? É a quantidade que eles tinham em dinheiro em 1, mais a quantidade de dinheiro, mais a quantidade de ações que eles compraram ou venderam em 1, vezes o preço que se executou em 2. Então, isso daqui parece condições complicadas, né? Mas não é tão complicado. Basicamente, a gente está tentando pegar só a evolução do mercado. A riqueza em 3 e a riqueza em 2, mais o que eles negociaram nesse meio tempo. E a riqueza em 2 tem que ser... Aqui é uma questão de equilíbrio, né? A riqueza em 2 mais o que eles negociaram em 2 era o que eles tinham em 1, mais o que eles negociaram entre 1 e 2. Ficou alguma dúvida em relação ao problema matemático que a gente quer resolver, que é essa maximização da utilidade deles, né, entre 2 e 3, sabendo o choque que aconteceu em 2, e as condições de restrição aqui, que representam a evolução do mercado? Ok. Ok? Agora, a gente vai fazer matemática em cima disso, e a gente vai ver, na verdade, que é uma matemática que não vai ser difícil, porque o que acontece? Aqui, a gente está fazendo, né, a esperança, vamos lembrar aqui que a gente está fazendo a esperança da exponencial, né, de menos gama vezes a riqueza. Essa utilidade aqui é a exponencial de menos gama, que é o parâmetro de aversão ao risco, que vai ser igual para todo mundo e vai ser gama, vezes a riqueza. Então, a gente está querendo calcular a esperança da exponencial de uma função gaussiana. Por que função gaussiana? Porque x3, que é dada por essa equação aqui, é um processo gaussiano. x2 ele é a quantidade de dinheiro que eles têm na conta, entre 2 e 3. Isso aqui é determinístico, né? E aqui, o que não é determinístico entre 2 e 3 é justamente o que eles vão negociar. Então, justamente o que eles vão negociar. E a incerteza toda aqui reside no S3, que é o preço do ativo lá no tempo 3. Mas eles já sabem ε2. O que é o preço do ativo no tempo 3? É o μ mais ε2 mais ε3. ε2 eles já sabem. μ eles sabem também. O que eles não sabem é ε3. Mas ε3 é gaussiano. Então, quer dizer, vai virar uma exponencial gaussiana. E uma exponencial gaussiana, igual eu botei aqui, né, nas notas, a gente pode calcular isso aqui abrindo a integral da esperança, mas não é tão complicado. É um resultado bem conhecido, que a esperança de uma exponencial de x, onde x é uma... Aqui era onde faltou um tio aqui, né, onde x segue uma distribuição normal de μ e sigma, é dada por essa expressão. Então, quando a gente abre, né, essa esperança aqui, em termos matemáticos, seguindo essa fórmula aqui, o que acontece? Né? Aqui eu vim e só substituí esse x3 aqui, justamente por essa equação, aqui, né, a primeira condição. Acabei, se eu tiro, né, a esperança, se eu tiro a esperança, basicamente vira aqui esperança de S3 dado ε2. Aqui, então, eu tirei aqui x2, né? x2 está aqui, é um valor conhecido. Se eu tiro a esperança dessa parte aqui, ó, dessa segunda parte, justamente porque eu estou calculando essa média μ aqui, por isso que eu estou tirando a esperança,
para ver como que vai ficar aqui dentro da exponencial, né, que seria, no caso, dentro dessa exponencial aqui, eu tiro a esperança, e a única coisa que eu não conheço aqui vai ser o valor de ε3 dado ε2. E aqui, essa parte quadrática final aqui corresponde a esse sigma quadrado dividido por 2. Eu acho que isso vem direto da função geratriz de momento da normal. E aqui, basicamente, eu fiz uma substituição e é o momento da normal. Ficou claro isso? Eu acho que o pessoal que pegar um lápis vai chegar nisso sem grandes problemas. Mas tá aí, não é um problema matemático complicado, porque a esperança é dada por essa expressão, eles querem maximizar essa expressão em função do Q2 de J aqui, né, que é a quantidade que eles vão botar lá no mercado entre 2 e 3, e isso daqui é uma função quadrática. O que está dentro aí é uma função quadrática. Se a gente quer maximizar essa expressão, a gente lembra lá da otimização, que maximizar um negócio é a mesma coisa que minimizar o oposto. Então, a gente está querendo minimizar essa exponencial aqui sem esse sinal de menos, né? A gente minimizar o oposto, então a gente só quer achar o ponto que minimiza a função quadrática que está aqui dentro. Lá da fórmula de otimização quadrática, é menos o coeficiente do termo de primeiro grau, dividido por 2 vezes o coeficiente de segundo grau, a gente chega aqui. Então, aqui a gente chega exatamente na ordem que cada um dos agentes vão estar colocando no mercado entre 2 e 3. Aqui a gente tem esse valor esperado, mas a gente vai abrir ainda mais agora essa expressão aqui que a gente acabou de chegar. Mas a função, o comportamento econômico dele está aí, vai levar a essa expressão que está aqui. E o que a gente pode dizer a mais, né, para tentar ver o que vai acontecer a mais dessa expressão aqui? Bom, a gente, aqui entre 2 e 3, a quantidade de ativos no mercado tem que ser conservada. A oferta e a demanda no mercado, elas vão ficar equilibradas, né, entre 2 e 3. Então, aqui a gente usa só uma função igual na física mesmo, de conservação de momento, aqui a gente conserva a quantidade de ativos no mercado entre 2 e 3 da linha do tempo. Então, aqui eu estou falando que existem N bancos no mercado, cada um deles botou lá Q1MM no tempo, aqui entre 1 e 2. Entre 1 e 2 eles tinham botado Q1MM. Entre Q1 e 2, o primeiro trader lá tinha botado, aqui seguindo a notação, Q1. O segundo, Q1 também. E aqui, o que acontece? Aqui a gente tem a mesma coisa, mas para o momento entre 2 e 3. Então, eu só fiz a conservação aí entre o delta de 1 e 2 e entre o delta de 2 e 3 das quantidades que vão estar no mercado. Porque esses ativos não podem desaparecer. Então, aqui, né, o que acontece? A gente viu que aqui, a gente tem essa fórmula aqui para esses Q2, que a gente acabou de chegar. A gente viu que todos eles vão botar essa mesma quantidade no mercado, seja ele banco, seja ele o primeiro trader aqui, seja ele o segundo trader, esse J aqui vale para todo mundo. A gente simplesmente maximizou essa função para todos eles. Então, esse lado direito aqui da conservação, a gente basicamente é a mesma coisa para todo mundo, vai ficar N mais 2, a mesma coisa que é dada por aquela expressão anterior, que a gente chegou através do problema de otimização. E isso daqui é o lado direito. E o que é o lado esquerdo? O lado esquerdo, né, que é a quantidade de ações que chega no mercado, ou que existem no mercado, né, no final do período 1, que é aí dado por essa quantidade Q1, o que é? Os bancos, eles não tinham posto nada no mercado, entre 1 e 2. O primeiro trader, ele estava com mais 1, ele queria comprar mais 1 no final do período 1 aqui, de 1 para 2. E quando a gente chega no período 2, tem esse segundo trader aí, esse segundo negociador, que chega com menos 1. Ele está querendo comprar mais 1. Sinal aqui não importa, é só falar que a ordem deles são aqui contrárias. Então, a quantidade líquida no mercado aqui entre 1 e 2 é 0. Um está querendo vender mais I, outro está querendo vender menos I, os bancos não fizeram nada, é 0. Se a gente pega agora aqui a primeira equação, né, e faz que esse lado aqui é 0 e esse lado aqui é igual a isso daqui, que justamente a gente acabou de ver, a gente consegue chegar na conclusão que, de fato,
basicamente uma substituição direta aqui, que isso aqui vai ser igual a zero, né? Essa expressão vai ser igual a zero. A gente vai chegar aqui à ordem que eles botaram, que a quantidade final, né? Q2 que eles têm lá no final do período de 2 para 3 é zero. Então, todo mundo, aqui é uma importante conclusão, e eu vou explicar essa conclusão economicamente daqui a pouco, que no final do jogo eles não têm mais ativo, nenhum deles. Eles não botaram, eles não têm mais a posição de risco no final desse jogo. E por que isso? Isso eu vou explicar depois com um diagrama economicamente, porque faz sentido, mas o que faz sentido é que entre esse período aqui, o Q1, né, que é a quantidade de ações aqui, a gente não conseguiu ver ainda o que é Q1. Desculpa. O Q1 o Q1, que a gente vai derivar daqui a pouco, a gente vai ver que vai ser no diagrama aqui, né? Talvez mostrando o diagrama fique mais fácil para eu não me embananar também. Aqui a gente vê que o Q1 aqui, que é o que eles têm no final do período 2, então a quantidade de ações que eles têm aqui no final do período 2 é uma quantidade de ação, né, porque Q1 é no final do período de 2, conforme está escrito aqui no diagrama. Aqui, o diagrama aqui. Então, lá Q1, que é o que eles têm no começo do período 2, na verdade, conforme essa árvore está mostrando aqui, é igual para todo mundo. A gente vai chegar nessa quantidade aqui para eles quando a gente fazer o próximo passo da solução. Aqui a gente conseguiu resolver para Q2. E para Q2, que é o que eles têm no final do período de 2 para 3, ou seja, no fim do jogo, né, no final do período 2 para 3, a gente conseguiu achar com o nosso problema de otimização que eles vão ter todo mundo zero, matematicamente. E eu estou falando que faz sentido econômico eles não terem mais posição de risco, justamente porque quando a gente calcular o outro passo, né, que é calcular esse passo aqui de 2 para 1, que a gente é capaz de fazer agora, andando de trás para frente, a gente vai conseguir chegar que essas quantidades Q1 aqui, que eles tinham lá no começo do período 2, todas iguais entre eles. Então, cada um aqui dos bancos vai ficar com I sobre N mais 1, lembrando que I é aquela quantidade, né, inicial aqui, é aquela quantidade inicial aqui que o primeiro cara queria comprar. E a gente vai ver também que a gente vai derivar isso matematicamente, que esse trader aqui, ele vai ter também I sobre N mais 1. Então, o que aconteceu? Ele vendeu grande parte das ações dele para o banco, porque ele queria vender instantaneamente, né? Ele entrou no mercado querendo vender essas I ações aqui de 1 para 2, mas o segundo cara aqui, ele só chega depois, então só tem os bancos no mercado. O que ele vai fazer? Ele vai vender parte dessas ações, a grande maioria delas, de forma proporcional aqui ao número de bancos no mercado para esses bancos, e ele vai continuar com essa pequena parte aí, né, de 1 sobre N mais 1 para ele. Essa proporção de 1 sobre N mais 1 para ele. Ele não vai vender tudo, e ele não vai vender tudo, eu já vou explicar por quê. Mas o que é importante saber aqui é esses zeros, que a gente chegou com um problema de otimização. O sentido econômico é que aqui, num período antes, o mercado estava equilibrado. O mercado ele não tinha nenhum desequilíbrio entre ele. No sentido de que eu não tinha todo um trader querendo comprar com vários negociadores, né, bancos e traders com várias quantidades diferentes entre eles. Não, aqui como a gente pode ver, eles estão todas com quantidades iguais. E isso leva a um equilíbrio econômico de tal forma, né, que o mercado está equilibrado e que daí no fim como eles não estão vendo nenhuma diferença entre quantidade que o mercado está querendo ofertar
ou demandar, né? Eles falam, então aqui, quer dizer, o preço está refletindo a realidade, não tem nenhum desequilíbrio no mercado, aqui entre 2 e 3, então, como não tem nenhum desequilíbrio no mercado, eu não vou fazer mais nada aqui entre 2 e 3, porque não tem razão do porquê eu fazer, porque quando eles fazem alguma coisa no mercado é justamente porque existe algum desequilíbrio. Existe algum desequilíbrio entre oferta e demanda. Como aqui todo mundo tem a mesma coisa, eles não têm por que assumir e fazer alguma coisa aqui. E daí todo mundo eles não vão fazer mais nada no mercado. Eles vão, entre 2 e 3, eles não colocam nenhuma ordem nova no mercado. Essa é o sentido econômico. Deu para entender ou ficou muito confuso? O significado desses zeros, né? O porquê todos eles estão iguais aqui, a gente vai chegar ainda no próximo passo da resolução. Tá ok? Beleza. Beleza. Então, aqui, basicamente resolvendo um problema matemático de otimização quadrático, que não foi muito difícil, a gente viu que entre 2 e 3 eles não vão fazer nada. E eles não vão fazer nada justamente pelas próximas conclusões que têm esse sentido econômico de que o mercado está equilibrado. Então, vamos lá. Agora a gente conseguiu ver o que eles fizeram entre 2 e 3. Eles não fizeram nada. Eles decidiram não colocar nada no mercado. Foi zero o Q2 deles, né? Agora a gente continua andando para trás, para chegar lá no primeiro, o que eles fizeram no primeiro intervalo de mercado aí, entre 1 e 2. Então, aqui a gente continua a resolver o modelo. Agora para o tempo t igual a 1. Então, só vindo aqui na linha do tempo, né, a gente vai resolver entre 1 e 2. Então, aqui a gente ainda, o segundo trader aqui, né, que está querendo comprar, ele não chegou no mercado ainda. Ele chega no mercado em 2. Então, só lembrando isso, né, aqui a gente lembra que se a gente quer modelar isso, a gente só tem aí os market makers, os bancos e o primeiro trader, que estava querendo vender desde o começo do jogo. E aqui, como eles já sabem, novamente, que não existe incerteza, a única coisa aqui que eles vão querer fazer uma outra vez, eles vão querer maximizar a riqueza deles em 2. Então, entre 1 e 2, eles estão querendo maximizar lá a utilidade deles, né? Que leva a uma otimização da riqueza X2 deles, que é a riqueza que eles vão ter no tempo t igual a 2. E aqui, as restrições são exatamente as mesmas. Isso aqui eu só estou querendo descrever a evolução do mercado de uma outra vez. Então, aqui eu escrevo a riqueza 2 em função da riqueza 1 e o que eles fizeram entre 1 e 2, que vai ser o Q1, que a gente está querendo derivar. E aqui é uma questão de equilíbrio de ativos entre o início do jogo e o tempo e os ativos, né? E a evolução da riqueza entre 1 e 2. Então, é só uma questão de conservação. Pegando e escrevendo, não é difícil de entender essa questão de conservação. Então, aqui, o raciocínio é extremamente similar ao que a gente fez previamente. A gente vai cair exatamente na mesma exponencial, vai ser uma exponencial quadrática. A única coisa que vai mudar é que aqui, né, a gente andou para trás no tempo. Aqui. Então, aqui não vai ser mais S3, aqui vai ser, por exemplo, a esperança de S2. Aqui, basicamente, só teve uma defasagem de índices. Mas a lógica é a mesma. Inclusive, aqui também, para conseguir chegar em alguma conclusão a mais dessa expressão, a gente faz de novo a mesma conservação de mercado entre o tempo 0 e o tempo 1. E aqui a gente vê que no tempo 0, o que o primeiro trader fez lá no tempo 0? Ele queria vender I ações. Então, ele tem mais I de posição. E o market maker aqui, o Q0 dele é 0. Ele não estava fazendo nada, ele só estava lá querendo se aproveitar do que ia acontecer ao decorrer do tempo. Então, aqui, a gente substitui, né? Fica I igual aqui a N mais 1, justamente porque, novamente, aqui a gente tem N market makers no mercado e esse primeiro trader que estava querendo vender, fica N mais 1 agentes. A gente faz essa substituição, todos eles, né, colocaram isso daqui
no mercado. Lá no tempo 1, qual que vai ser a esperança de S2 no tempo 1? S2 é μ mais o ε2. Mas aqui eles estão justamente no período que acontece o choque 2, né? Então a esperança vai ficar somente μ, porque ε2 vai acontecer 1 e 2, eles não sabem ainda qual que é esse choque, a média desse choque é 0, então a esperança de S2, o preço do ativo no tempo 2, é μ. É a única coisa que eles conhecem. Resolvendo aqui, a gente chega nessa equação final aqui para o preço, né? Em 1. E aqui, essa equação final ela é muito importante, ela é mais profunda do que parece. Porque aqui, essa vai ser a equação do preço da ação no tempo 1. Do preço aqui S1, né? Lá quando eles já negociaram aí entre 0 e 1. Ou seja, o preço que quem negociou? Que o primeiro trader aqui que chegou no mercado querendo agredir o mercado, vai ser o preço que ele negociou com os bancos, essas ações. E a gente tem aqui esse preço dado pelo modelo. E a gente vai ver que essa equação simples e esse modelo bobo, ela acabou de explicar para a gente o spread do mercado. Por quê? Porque a gente vê que aquele trader que estava lá no começo querendo negociar, e como ele não tinha ainda o segundo trader, que só ia chegar lá no T igual a 2, como ele estava com pressa de negociar, ele acabou negociando com os bancos por um valor inferior ao valor fundamental. Então aqui fica claro que eles conhecem o valor fundamental, Rota. E eu que me confundi no começo mesmo. Então aqui ele vendeu por um valor inferior ao valor fundamental, porque ele estava com necessidade de imediatismo. Ele chegou no mercado querendo vender, o banco se aproveitou disso e cobrou dele esse valor S1 aí, que é menor, inferior ao preço fundamental da empresa. E é justamente, né, se a gente faz aqui a diferença de S0, que vale μ, com S1, então vai ficar μ menos essa expressão, em módulo, a gente vai ter esse valor aqui, né, que basicamente o banco acabou embolsando esse valor aí, gama sigma ao quadrado, e dividido por n mais 1. Por que ele embolsou isso? Porque o preço da ação fundamental, eles sabem que é μ. Se ele comprou mais barato, basicamente ele lucrou em valor absoluto essa diferença aqui. Esse fator aqui. E justamente esse fator aí, esse desconto, né? A gente chama isso de desconto de liquidez, justamente porque o banco está lá, está fazendo justamente a função dele, que é market maker, fazendo o mercado acontecer, só que ele não faz isso de graça. Ele sabe que tem um risco em fazer isso, e para negociar com esse cara que chegou lá no período 0, ele vai cobrar esse desconto, que é o prêmio de liquidez do banco, do market maker, e que torna possível fazer o negócio dele acontecer, e que basicamente é o spread que a gente vê no mercado. Esse desconto que a gente dá aí, basicamente, vai ser basicamente um dos componentes principais do spread. E aqui é interessante ver, porque a gente pode fazer... Sim? Alguma dúvida? Aqui, então, continuando, eu falei no começo que um modelo bobo desse, ele dá informações qualitativas importantes. Porque a gente vê aqui que esse prêmio de liquidez que o banco recebe, ele respeita algumas proporcionalidades que fazem sentido no mercado real. A gente vê aqui que esse desconto ele vai ser cada vez maior conforme o ativo, né, for mais volátil, conforme aqueles épsilons lá que seguem a gaussiana de 0 e sigma. Quanto maior for o sigma, quanto maior for a variância dos choques, mais ele vai querer desconto, é claro, ele está pegando mais risco. Quanto maior for a aversão de risco presente nesse mercado, né, quanto mais medo o pessoal tiver de entrar nesse mercado, quanto maior for o gama, mais ele vai cobrar também, porque ele vai ser um dos únicos que vai ter a coragem de entrar no mercado para fazer. E inversamente proporcional ao número de bancos, né, de market makers no mercado, o que também é esperado, porque quanto mais bancos, quanto maior esse N, maior a competitividade, menor vai ser o prêmio que cada um deles vai estar conseguindo tirar
desse cara que estava querendo vender as ações lá. E no limite, né, quando a gente faz esse N ir para o infinito, a gente vê que esse termo aqui vai desaparecer e o banco não vai conseguir ganhar prêmio nenhum. Daí a gente está falando de um mercado extremamente líquido e competitivo, na verdade que o spread é quase zero e que o banco, na verdade, fazendo esse mercado de ficar fazendo posições de compra e venda lá, ele não vai ganhar quase nada, justamente porque tem muita competição. Quer dizer, são resultados qualitativos importantes para um modelo aí cheio de hipóteses extremamente fortes e que consegue pegar algumas realidades do mercado real. Agora, né, se a gente pegar essa expressão aqui, S1, né, que a gente tem, e substituir isso lá na expressão de Q1, ou seja, na expressão, essa expressão aqui, né, que a gente havia chegado, porque agora a gente tem a esperança de S2, é simplesmente μ, a gente sabe quanto vale S1, a gente acabou de derivar, e se a gente faz essa substituição, a gente chega naquilo que eu havia falado, que eu queria chegar. A gente chega que do instante 1 para 2, a quantidade dos bancos e desse trader é exatamente a mesma. Cada um deles vai ter 1 sobre n mais 1. Aqui a desculpa é 1 sobre n mais 1, poderia ser i aqui em cima, né? Eles vão ter i sobre n mais 1, da quantidade proporcional à quantidade inicial que o cara estava querendo vender. Todos eles, né, ali no tempo 1, entre o período... No tempo 2, né, o que eles fizeram é que eles vão chegar no tempo 2, todos eles com essa mesma quantidade, essa mesma proporção de ativos. E daí o mercado está equilibrado, né? As forças de oferta e demanda do mercado estão equilibrado. E dizendo de uma forma um pouco mais forte, e a gente vai ver muito isso, não existe informação no mercado. Se está todo mundo com a mesma quantidade, se é que ninguém no mercado está achando que vai valorizar. Ninguém está querendo comprar e ninguém está achando que vai desvalorizar. Ninguém está querendo vender. Está todo mundo segurando a mesma quantidade. Basicamente, é uma forma de dizer que, para eles, o preço novo é o preço fundamental e o mercado está equilibrado. Eles não querem fazer mais nada. E é justamente por isso que implica, no fim, que eles não vão fazer nada entre 2 e 3. Daí a gente consegue provar isso daí matematicamente. Então, aqui rapidamente, né, porque eu já falei bastante, a gente viu aí como esse modelo, né, como o risco de manter um portfólio para o banco afeta a liquidez do mercado. O banco ele vai cobrar um desconto e também afeta a quantidade que esse banco ele vai estar querendo comprar. O banco ele não comprou de cara aí as ações que ele estava querendo vender, né? Cada um dos bancos comprou 1 sobre n mais 1. Então, a depender desse n aí, do número de bancos no mercado, esse cara ele não vai conseguir o tanto de imediatismo que ele quiser, porque no final, nesse segundo tempo do modelo, eles estão com a mesma quantidade dividido em função desse n. E o que explica esse n? O que explica, né, a quantidade de bancos no mercado, a quantidade de market maker querendo tomar esse risco? Um dos fatores principais é o custo. É o custo de participar do mercado. Então, tem 2 tipos de custo. O custo de participação, que é uma taxa fixa, que é aquele custo meio que fixo para manter uma atividade no mercado, e a taxa de transação, que é um pouquinho mais que a gente vai pegar em consideração agora e que a gente vai estar considerando que ela é diretamente proporcional ao número de ações negociadas, né? O número que eles botaram no mercado nesse meio tempo. Então, existe aí esse custo de transação fixo que a gente chamou aqui de eta, que vai ser diretamente proporcional. E daí, se a gente faz exatamente, aqui eu vou passar bem rápido, né? Mas são exatamente as mesmas equações. A única diferença aqui é que quando eles vendem, né, a quantidade que eles embolsam no bolso, a gente tem que tirar a eta, e quando eles compram, a gente tem que somar a eta. Então, eles compraram um negócio lá com valia S2, mas eles tiveram que pagar S2 mais eta por unidade. E se eles venderam, se eles venderam lá no tempo 3, eles vão embolsar S3 menos eta, porque a gente assume aqui que eles pagam essa quantidade de eta, seja para comprar ou seja para vender, o que é um pouco uma realidade do mercado.
são exatamente as mesmas equações, né, considerando esse custo de transação, fazendo o mesmo tipo de raciocínio, as mesmas conservações, a gente chega nesse novo preço final aqui, lá para o preço S1, que aquele primeiro trader negociou com um banco. Então, a gente vê aqui que, a depender do custo do mercado, o banco ele vai cobrar mais desconto. A gente vê aqui que é diretamente proporcional a essa taxa ETA, aqui, a parte do desconto que o banco está pedindo para esse trader. E mais importante do que isso, né, a gente vê que aqui, esse banco, né, junto com esse reembolso dele, né, com esse prêmio que ele está pedindo a maioria das taxas que aconteceu no mercado. A maioria das taxas é o trader agressivo que está pagando, porque ele paga a dele, que é ETA, mas ele paga quase todas as taxas do banco também, né? Porque o banco, no final do jogo, ele pagou quanto de taxa? Ele pagou 2 ETA, porque ele compra no segundo tempo, no período intermediário, ele compra e no período final ele vende. Então, ele paga 2 ETA. E aqui o que acontece? A gente vê que no desconto ele cobra quase que tudo isso de forma integral. Ele cobra isso, ele cobra 2, né, N sobre N mais 1 aqui, um fator de competitividade do mercado, ETA. Então ele paga 2 ETA, que é a taxa total dele, vezes esse fator aqui que depende da competitividade dos bancos do mercado. No final das contas, acontece que esse trader ele acaba dando na forma de desconto as taxas de transação para o banco. E foi isso por hoje. Eu acho que ficou, talvez, o modelo fique um pouco confuso por conta dos índices, como eu havia falado no começo, mas não tem nenhuma matemática complicada. A matemática mais difícil aqui foi calcular a esperança da exponencial gaussiana, aqui, e ainda assim cai num problema quadrático. E eu acho que, se alguém tiver interesse e quiser dar uma olhada nos slides, ou mesmo aqui na referência, né, na segunda referência aqui, que eu me baseei, todo mundo vai pegar os mínimos detalhes, se sobrou alguma dúvida, e a grande conclusão minha é que tentar dar uma motivação de um ponto de vista matemático de como a microestrutura aborda os problemas e como, em modelos tão simples, sem cálculo estocástico, né, como a gente faz na matemática financeira, a gente consegue capturar propriedades do mercado real. E aqui foi um modelo extremamente simples ainda. Daí eu deixo aberto a questões ao pessoal que está assistindo aqui, ao vivo agora. Não, do meu lado, nada. Só vou precisar sair agora, então... Tá bom, Omar. Opa, falou aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Não, eu acho que agora ficou claro, porque quando eu tinha visto esses índices, né, ficou meio confuso para mim, né? Porque Mas é mesmo. Agora ficou bem claro como que são as coisas. Não, mas os índices, eles são confusos mesmo. Tem que imaginar aqui que na linha do tempo, né, e que a gente está sempre referindo ao que eles fizeram e botaram no mercado aqui na linha do tempo. Mas é confuso mesmo, eu concordo com você. Mas, ok. Eu fico também à disposição se alguém tiver alguma dúvida ou se quiser algum detalhe a mais. De qualquer forma, a gente vai continuar nos próximos seminários com modelos de microestruturas aí mais sofisticados. Então, acho que na próxima semana vamos ter, então, a próxima semana, depois a gente vai ficar né? 2 semanas, daí a gente faz depois de 15 dias. Uhum. Tá bom, daí tá bom. É isso. Deixa eu parar a gravação. Uhum.